Vamos lá, Ronald, por favor, abre teu som aí. Boa noite a todos. Boa Mensagem de noite. orientação. No trabalho, desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito, para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante da perfeição procede a competência real. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertence. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera profissional. Quem engana a própria fé perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. O meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quem disse Jesus, João capítulo 5, versículo 17. A importância, né, do trabalho na nossa vida, né? O trabalho é uma escola também, né? Ali a gente aplica os fundamentos que nós aprendemos na doutrina, né? A caridade, né? A benevolência com os nossos companheiros de profissão, sermos honestos, principalmente naquela área que mexe com o dinheiro, né? E manter o equilíbrio, né? O trabalho, a família, manter as condições orgânicas para que atenda a todos sem distinção. Foi assim que eu entendi. Obrigado, Ronald. Mais alguém? Vamos à nossa prece, então, Eli, por favor. Então vamos orar, agradecer é o que temos nos nossos corações, é a gratidão a Jesus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Agradecer a espiritualidade amiga que coordena esses nossos encontros, esses amigos mensageiros do amor, da luz e da paz, que visitam os nossos lares, nos trazem harmonia, sentimentos bons, caminhos de luz e de paz. Agradecer a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, por tudo e por tanto, por nossos amigos encarnados e desencarnados, nossos amores, nossos lares, Senhor, com teu amparo diuturnamente. Muita gratidão, Senhor, que dessa singela reunião possa espargir luzes para todos os nossos irmãos da humanidade, que somos o seu rebanho, Senhor, e o Senhor é o nosso pastor hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que agradeço. Marcinho, fica de olho aí para quem for chegando para você admitir, tá? Por favor. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 4, item 3, foi onde nós paramos. Nós vamos ler o item 1, item 2, tá? E seguimos o item 3. Vamos lá, Carlão. Vamos lá, boa noite, pessoal. Capítulo 4.
Papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com o da religião deles, de onde terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões, se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade. Elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. 2. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas, ainda quando esses meios fossem tão completos quanto os são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formaram acerca da origem das coisas. Ok. 3. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que pelo poder do cálculo possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Ok. Então veja como a, a ciência, né, ela é precursora, de fato, do nosso, é a maior alavanca, né, para o nosso progresso. Não tivéssemos nós desenvolvido a capacidade, né, da inteligência e da observação para criarmos as nossas teorias de respostas às questões que se deparavam diante de nós, não teríamos chegado até aqui. Então, de fato, como diz lá o Evangelho, primeiro nós precisamos da intelectualidade para depois darmos os passos na moralidade. Então, esse preâmbulo aqui do capítulo já nos ratifica esta ideia, que é extremamente lógica, né? Como é que nós íamos? E olha que nós, como ele fala aqui, nós começamos pela religião. Uma religião dogmática, uma religião muito alicerçada em misticismos, que foram caindo ao longo das eras em função do desenvolvimento da nossa capacidade intelectual. Então, as coisas elas vão se ajustando, né, na medida da nossa condição espiritual. E como diz o Doutrina Espírita, né, que a nossa fé tenha que ser raciocinada. Então, ela não se degladia com a ciência. Pelo contrário, ela se apoia na ciência para dar sustentação filosófica à construção da religiosidade. Então, são esses os degraus, né, que farão com que a gente ascenda, né, na condição espiritual. Isoladamente, nenhum desses alicerces, né, são capazes de explicar tudo ou nos direcionar num caminho seguro, isoladamente.
mas combinadamente, como ele fala aqui, né? Na comunhão desses conhecimentos é que nós vamos compreendendo, vislumbrando, né, a criação divina, desenvolvendo em nós cada vez mais a certeza dessa presença, né, da sua criação, né? Então é esse o caminho, né, que todos nós vamos trilhar. Claro que cada um, na medida das suas convicções, elas vão se acelerando, vão se atrasando, né? Mas isso é de cada um. Diga, Sandra. Boa noite, pessoal. Eu estava pensando aqui, Mauro, o seguinte: se a ciência estiver comprometida, né, eu espero que todos entendam o que eu estou dizendo, para eu não querer ser mais clara, é, é a ela que nós vamos ter que nos guiar de qualquer forma, Sim, como, como seguidores da doutrina espírita, mesmo que ela esteja principalmente. comprometida. Não, 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 olha só. Comprometida em que aspecto? Corrompida que você está falando? É. Então, mas a ciência ela não se corrompe. Quem se corrompe são os homens de ciência. Ah, então tá. Então, se esses homens que dominam a ciência estiverem corrompidos e produzirem ciência sob um viés de interesse, vamos dizer, apenas é, financeiro, mesmo assim, não tem filtro algum que a gente possa passar mais além da ciência, Mauro? Então, olha só, o que que acontece? A ciência ela nunca fica ilhada sobre um pensamento único. Para que ela se torne ciência de fato, ela tem que ser comprovada. E nessa comprovação, ela deixa de ser exclusividade de ABC. Então, o Agora, conhecimento científico, ele acaba se tornando de domínio público. levando em conta que a gente não vive no País das Maravilhas, né, da Alice no País das Maravilhas, que você tem corrupção por todos os lados, a ciência também tem a entrada dos homens corruptos e que vai tentar puxar a sardinha para o seu lado. Mesmo assim, vai se pegar esse bojo corrompido e vai se trazer para uma unicidade para que nós sigamos? Sandra, olha só, vamos separar o que a ciência descobre e do uso dessa descoberta, beleza? Quem vai fazer mau uso da descoberta são determinadas pessoas. Agora, o conhecimento descoberto e revelado, ele vai acabar se tornando, como eu falei, Ele vai se espalhar, né? ele vai se espalhar. Vão ter pessoas que vão fazer bom uso ou uso correto e outras que vão fazer mau uso. Mas isso não impede que a ciência floresça. Isso não impede que a ciência Claro, floresça. com certeza. Então, então, cada um de nós aqui, cada um ser da humanidade, vai escolher qual viés vai utilizar dessa Entendi. ciência revelada. Então, não Se é a a minha ciência que vai se prejudicar. certo. Então, se a minha consciência disser por ali não vou, mesmo a ciência dizendo sim, porque algo não bate com o que eu estudei, tá fora. Tudo Mesmo bem, assim, eu devo respeitar a minha consciência, correto? E me responsabilizar claro, por ela. claro, claro. Tá, Você vai entendi, responder por Mauro. isso. Entendi, obrigada. Entendi. Só para ampliar um pouquinho o conhecimento da Sandra, a ciência, de uma maneira geral, ela não está restrita a um local, a um país, a uma pessoa. Quando começa a se estudar uma ciência, normalmente ela pipoca, me permita aqui a gíria, tá? Ela arrebenta, ela pipoca em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, sim. Existe até uma palavra em alemão chamada Zeitgeist, que significa isso. As informações que surgem simultaneamente em N lugares diferentes.
é a universalidade dos ensinos dos espíritos que Kardec coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência Sim. é a mesma coisa. Então, a gente ficar tranquilo que mesmo que ela seja corrompida por algum, ou que tente corromper, mas os espíritos, ou quem está trazendo essa ciência, Sim. não vai ficar Ok. restrito àquele corrupto. Entendi. No final, a verdade se revelará. É Com isso, né? certeza. Com Ah, certeza. entendi, Valdemir. Obrigado, Mauro e Valdemir. Obrigada. Ok. Vamos lá? Hum. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava nas impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tá vendo aí, E Sandro? Vendo? Ó? Só depois que a ciência começou a explicar aquilo que até então não era possível compreender, porque faltava conhecimento, informação, razão, né? Então, na medida que esses elementos começaram a surgir, aí ela começou a ser ampliada, compreendida, manipulada. Mas foi a ciência que foi a alavanca. E continuará sendo. Tanto é que Kardec falou: se um dia a ciência provar qualquer coisa contrária ao que o Espiritismo revelou, fiquemos com a ciência. Apesar de que isso me suscita um pensamento da questão da quantidade de homens de bem que nós temos por aí, né? A quantidade de homens de bem é muito menor que a quantidade de homens que estão ainda em, vamos dizer, em Isso não é uma desenvolvimento. realidade absoluta, não. Isso não Não? é uma realidade absoluta, não. A capacidade do homem se corromper não é bastante forte ainda? Não, isso é outra coisa. O que você falou não é isso que você acabou de dizer. Você falou que existem muito mais homens maus do que bons. Isso não é Isso uma verdade. não é uma verdade absoluta, Certo, ok? Nós nem temos métrica para isso, para medir e afirmar isso, né? certo. Até porque nós sabemos que o mal faz barulho e o bem é silencioso, É verdade, é né? verdade. Então, Entendi. tá? Tá tirada a dúvida. Valeu, gente. Obrigada. Beleza. Vamos lá. tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade, após uma eternidade de inação. Ok. Então, hoje em dia, até a teoria do Big Bang já caiu. Quem que derrubou? Foi a religião? Não, foi a própria ciência. À medida que a ciência se amplia e mergulha, mesmo em teorias já até então consagradas, muitas delas podem ser revistas. Com esse advento aí do Trace Atlas, né? Quem não sabe, Trace Atlas, ele é um objeto, né, sideral que entrou na nossa órbita, né? Só que ele trouxe, enquanto se fosse considerado um meteoro, né? Contrariamente a tudo que se sabia até hoje sobre os meteoros. Então, se ele for um meteoro, de fato, ele vai contrariar leis físicas que até hoje se sabia. E como explicar isso? Ou novas leis, né, serão levantadas, ou antigas leis serão revisadas. Uma coisa ou outra. Se for um meteoro. Se for um objeto artificial, por exemplo,
se fosse uma nave espacial, né? Se nós lançamos nave espacial, por que outros não podem lançar, né? Pode. Então estaríamos diante de outro paradigma, ou seja, quebrando, né? Ou seja, não estaríamos sozinhos no universo. E teríamos aí, pelo menos agora, no mundo moderno, o registro de uma outra civilização, né? Que estaria aí nos visitando. Então, veja, estamos diante hoje de uma bifurcação, né? No meio científico, né? Então, vamos ver o que vai demandar daí para frente. Diga, Maria Antônia. Não, eu estava ouvindo você falar e tudo, eu já ouvi por outras vezes. É só quando se fala, né, essa teoria do Big Bang, eu vejo Ah, falar, mas eu não, eu queria saber o fundamento, qual é essa teoria depois que ela foi derrubada pela ciência? Seria, fala assim, teoria do Big Bang, daí fala, mas eu queria assim, o que que ela seria que derrubou, que a ciência veio? então, a teoria do Big Bang, ela parte do princípio que tudo começou a partir de uma explosão Hum, no universo, né? Aconteceu uma explosão e dali o universo foi se expandindo, beleza? hum. E tudo foi caminhando. Eles calcularam essa explosão em determinados bilhões de anos aí. Agora, Anos-luz. exatamente. Quando soltaram lá os satélites, né, de investigação espacial, ele se deparou com estruturas espaciais mais antigas que a data prevista do Big Bang. Então, e eles achavam, também tem uma outra parte dessa teoria que derruba o Big Bang, né? É. A questão da expansão do espaço, né? Então, essas teorias que agora, por observação, de novo, por observação, se chegou a uma conclusão de que a teoria de que o universo teria iniciado a partir de uma explosão não se sustenta. Seria essa tal bola de fogo que eles falam, sei lá, já ouvi falar também. Não, 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 Então, não. quer dizer que para eles seria o quê? Que o universo teria criado dessa explosão e foi Isso dali. era a teoria do Big Bang. Isso era a teoria Hum. do Big Bang, que foi derrubada agora, mais recentemente. Gente, Kardec também falou isso lá. A ciência vai provar a vida espiritual. Então, nós estamos caminhando para isso. A ciência vai chegar uma hora que vai ser impossível dela não considerar a criação divina como início de tudo. Não vai ter como não chegar a essa conclusão. Estamos caminhando para isso. Então, as teorias materialistas, que por muitas décadas, centenas de anos, se basearam, se sustentavam em cima dessas teorias materialistas, elas estão caindo. Por quê? Porque não tem como se sustentar sem levar em consideração a verdadeira existência de tudo que é o plano espiritual. Só que nós ainda, como nós acabamos de ler aqui no item 1 e 2, nós não temos ainda essa maturidade para receber isso de pronto. Então, nós estamos ali gradualmente sedimentando entendimento, conhecimento, né? Para chegarmos a esse objetivo final, que é conceber de fato que tudo tem seu início na vontade, no hálito, né, divino. É isso. Estamos caminhando para isso. Tá bom? Obrigado. Diga, Sandra. Ô, Mauro, teorias positivistas é a mesma coisa que teorias materialistas? Não, teorias positivistas são aquelas que são elaboradas pela observação. Certo. Claro que nós aqui vamos construir na observação aonde? No que é concreto, Sim. né? A partir dessa observação, nós vamos desenvolvendo as teorias positivistas, porque elas podem ser comprovadas.
Certo, entendi. Tá? Tudo... Obrigado. Vamos lá. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Ok, então, tá vendo? Ó? A lei da natureza, ela é extraída da onde? Da onde, pessoal? Que a lei da natureza é extraída? Do mundo físico, né? No mundo físico, na natureza. Ou seja, na observação daquilo que nós vamos, primeiro, criando as hipóteses, submetendo as hipóteses às comprovações da teoria, para que a gente feche, então, os conceitos, né, e as leis, virem leis científicas. Né? Quando eu tenho uma lei científica? Quando eu posso reproduzi-la. Quando eu posso reproduzir aquilo que a teoria me levou a conceber uma hipótese, quando eu consigo comprovar aquilo em repetições, eu crio, então, uma lei científica. O Espiritismo seguiu o mesmo caminho. O que Kardec fez? Observou os fenômenos, criou hipóteses, submeteu essas hipóteses às comprovações. Essa é a perna científica da doutrina espírita. Com as informações colhidas, é a perna da filosofia, porque ela veio explicar as coisas. Então, diante de uma constatação física, né, das manifestações, da relação do mundo espiritual com o mundo físico, trazendo explicações que nos dão o sentido do antes, do agora e do futuro, nós desenvolvemos a nossa religiosidade. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Por isso que a doutrina espírita é extremamente fundamentada na ciência. Agora, não dá para separar as três pernas. Ah, não, doutrina espírita é só ciência. Não, se é só ciência, não explica tudo. Ah, é só filosofia. Também não explica tudo. Ah, não, ela é só uma religião. Não, não explica tudo. Então, ela precisa desse tripé para poder ser o que ela é, vencer o tempo que ela vem vencendo e cada vez mais sendo comprovada. Cada vez mais a doutrina espírita vai sendo objeto de comprovação de tudo aquilo que é dito. Tudo bem? Vamos lá. 4. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, de certo. Mas não há de contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução qualquer que venha a ser, no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado os recursos que ela ha tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. Tá aí. Tá? Então, a ciência, olha, está falando aqui do século XIX, né? Século XIX. Nós já estamos um pouquinho mais adiante, né? Já temos mais elementos, né? A ciência deu um salto muito grande de lá para cá, né? A ponto de nós, como falou lá o Frutuoso, né? E eu concordo com ele, de nós agora vencemos mais uma barreira, mais uma fronteira, que é a questão da medicina, né? Ou seja, a medicina espiritual, né? Que vai cada vez mais se aproximar da medicina clássica conhecida, onde até então se olhava apenas para a fisiologia mecânica do corpo, e agora estamos nos aproximando numa fusão, né? Numa fusão de conhecimentos, de ciências,
até então, ou até os dias de hoje, que eram desconsideradas. Por exemplo, os tratamentos espirituais, né? Onde pessoas clinicamente já sem nenhum recurso mais a serem aplicadas, e sobre esses cuidados da medicina espiritual ficarem curadas ou até mesmo ter aquela doença controlada, sem que a ciência clássica possa explicar como. Então, essa aproximação ela está cada vez mais evidente. Vocês não veem mais com tanta constância acusações, por exemplo, de prática ilegal da medicina nos tratamentos espirituais. É muito difícil a gente ver aí um escândalo. O médium tal foi denunciado, né? Por quê? Porque já está chegando a uma conclusão de que é outra coisa. Claro que se o indivíduo, seja ele quem for, prescrever sem a devida capacitação, algo que é afeto à ciência clássica, por exemplo, a alopatia, Você está mudo, ele Mauro? corre o risco, né? Ele corre o risco de ser denunciado, porque de fato ele está exercendo uma coisa que ele não foi capacitado para fazer. Assim também a questão das cirurgias com corte. Há uma linha muito frágil aí, né? E que muitas das vezes, ou se não na sua totalidade, né? Nos dias atuais não vejo muita aplicação. Mas existem as cirurgias espirituais sem corte e que trazem efeitos e resultados, né, significativos. Então, é isto que a ciência hoje está se debruçando, né? Está buscando entender. A dona Isabel, lá de Belo Horizonte, o Juiz de Juiz de Fora, não sei, Fora. Juiz de Fora, ela tinha uma equipe médica acompanhando os tratamentos dela. Então, tinha lá todo mundo, né? Várias especialidades, acompanhando, anotando, né? Fazendo anamnese, colhendo exames e acompanhando clinicamente. Mas o tratamento era espiritual. E os resultados, né? Tem lá catalogados não sei quantos. Né? Então, veja que isto está cada vez mais se aproximando, ou seja, é um conhecimento novo, não tão novo, mas para a ciência clássica é nova, pelo menos a aceitação dela, e eles estão se aproximando, né, dessas questões. Na psicologia também, né, Valdemir? Já existem até CID, né? Existe. Então. A psicologia virou ciência, né? Graças a Deus virou ciência. E as dificuldades hoje do psicólogo ainda ele não poder receitar, o que de certo modo é bom, Uhum. porque é preciso que ele conheça medicamentos. E a gente não estuda farmacologia. Então, por isso a gente não pode receitar. Mas, com certeza, diagnosticar, nós podemos. Exatamente. E aí, Mauro, me Bem, permitam um pois não. acréscimo em cima da sua fala que eles não cortam. Às vezes cortam para provar que eles estiveram aqui. Sim. Eu tenho uma amiga que não engravidava. Não sei se eu já falei, que eu já contei isso aqui. E ela fez um tratamento do Centro Espírita lá em Caxias. E, algum tempo depois, ela foi fazer um exame médico e o médico perguntou para ela, quando é que a senhora operou o útero? Mas eu nunca operei o útero. Como não operou? Se está cortado aqui, tem a cicatriz, tem os pontos, está tudo aqui. E estava tudo registrado lá. Ele destacou na imagem e mostrou para ela. Ela disse, eu não sei o que aconteceu. Ela disse, não teve coragem de falar, que era isso já há algum tempo, a menina dela agora está com 14 anos. Ela não teve coragem de falar que foi no centro espírita. Mas às vezes eles cortam, deixam a marca para deixar pelo menos a dúvida. Em caso de dúvida, Então, é. mas não há o corte físico. Sim, Né? sim, perfeito.
É isso que eu estou dizendo. O irmão Walter também já contei para vocês aqui da cicatriz no pulmão da pessoa lá, né? A pessoa tinha que operar o pulmão, aí ele falou, não, agora não, foi tratando, agora não, agora não. Aí chegou uma hora e não, agora você vai lá marcar a sua cirurgia. Aí foi. Aí o médico foi fazer o exame, né? Vamos fazer aqui o exame para ver esse tempo todo, como é que evoluiu o teu pulmão e tal. Quando foi ver, perguntou, vem cá, o senhor fez a cirurgia onde? Não fiz cirurgia, não, senhor. Vim aqui para fazer a cirurgia. Não, o senhor já fez a cirurgia. Não fez, não fez, fez, não fez. Aqui, a radiografia está mostrando a cicatriz É, cirúrgica, está aqui. Tira a camisa. Aí tirou a camisa, não tinha nada, né? Então, são essas coisas. Por isso que a gente fala, é, lá no Zé Arigó, né, e outros, Dr. Herman, né, que usavam desses expedientes, eu acho muito mais para chamar atenção do que por necessidade. com certeza. A mesma coisa é Jesus. Jesus precisava pegar a lama, botar cuspe para botar no olho do outro? Não precisava. Por que ele usou desse expediente? Algum motivo tinha, né? Chamar atenção e outros mais. Então, nos dias de hoje, ainda se faz esse tipo de coisa. Porém, estamos caminhando para uma vivência onde estas práticas não sejam necessárias, mas que não impedirá dessa intervenção espiritual, né, usando dos recursos fluídicos para trazer o benefício possível, né, ou permitido. Então, isso é muito interessante a gente observar, porque nós estamos contemporâneos disso, pessoal. Então, vamos nos interessar, porque as coisas do mundo estão dentro da programação, do planejamento do plano maior. Né? E observar isso acontecer, né, lá na vida real, no Big Brother real, né, é só falta interesse nosso. Diga, Carlão. A gente está falando do avanço científico, né? Teve um trecho da entrevista lá do Dr. Paulo César que ele falou, né? Que ele consegue operar à distância, através de robótica, ele Uhum, pode estar longe. Aí agora está começando a aparecer os robôs humanoides, né? uhum. Aí eu pergunto, a nossa humanidade, ela está pronta para esse tipo de tecnologia? Porque o que que me vem à cabeça aqui com relação a empregos, quem vai fazer uso disso, como será? Porque isso já causa um certo pânico em muita gente, né? Pô, vai tirar o meu emprego, vai tirar o meu serviço, Mas então, olha só, Carlão. a humanidade vai ficar mais, como é que fala, mais estagnada porque o robô vai fazer tudo. Não, Tem esses não, pensamentos, né? não, olha Então, só. Então, foi uma excelente pergunta, Su. Nós temos que entender que a espiritualidade nos impulsiona. Ela nunca está atrás do progresso. Ela está à frente do progresso. Então, nós estamos indo para um mundo de regeneração. Então, já estamos sendo preparados para este mundo de regeneração. A população desse mundo de regeneração, como a própria definição diz, a maioria estará optando pelo bem. Se nós estaremos optando pelo bem, você concorda que nós teremos uma inclinação muito mais favorável à prática da caridade, da fraternidade e tudo mais? Então, as coisas tecnológicas, as coisas comezinhas, poderão ser feitas pela tecnologia, deixando mais tempo livre para que nós façamos o bem. Eu vejo isso com muita clareza, né? E aí você me responde e fecha com todo Então, brilhantismo. então a gente vai vendo essas coisas sendo preparadas. Então você fala, ah, mas hoje, provavelmente, esses humanoides sejam usados até para fins não tão nobres. Mas a espiritualidade está fazendo, nos preparando para a sociedade do futuro. Isso já está no nosso, no nosso psiquismo desde os Jetsons. Né? Quem tem mais de 50 aí lembra, né? Dos Jetsons, já falava lá. Né? E hoje nós já temos aquilo que os Jetsons descrevia lá. Né?
o telefone. Na época do Jetson não tinha telefone, mas no Jetson tinha telefone. Então, o telefone, né? A nave, hoje já existem veículos, né, tripulados, que a gente vai voando, são os drones com tripulação. Então, as coisas estão acompanhando, né? Então é isso, a gente está vivendo uma época efetivamente de construção para esse novo ciclo que a humanidade vai viver. Aí, Mauro, E aí, você Mauro? vê... Oi, pode falar, Rodrigo. Não, só para complementar a pergunta do Carlos. Essa é uma preocupação natural. Mas, quando surgiu a televisão, disseram que o rádio ia acabar. É, Quando surgiu o táxi, o ônibus ia acabar. Quando surgiu a Kombi, as vans, vai acabar o ônibus. Aí quando surgiu o Uber, vai acabar o táxi. Vai tirar o emprego. E não tirou o emprego de ninguém, e está todo mundo trabalhando, todo mundo conseguindo. Então, os amigos espirituais fazem as coisas na hora certa, de maneira correta. Eles não improvisam como nós improvisamos. Eles têm controle, eles têm planejamento. E planejamento não é a curto prazo. Planejamento, dentro da nossa perspectiva, a longuíssimo prazo. 300, 500 anos de preparação, de planejamento, para que um evento desse aconteça. O caso do Jetson, né? Eles entravam numa cabine, se desmaterializavam e materializavam no outro ponto. A gente não está desmaterializando ainda, mas os mundos superiores, os espíritos fazem isso. Eles estão aqui, pensam no local X e estão no local X. A gente vê o André Luiz com as narrativas dele, as narrações dele, explicando isso. Agora nós vamos voletar. Pensou, já está aqui. A velocidade do espírito é a velocidade do pensamento. Então, fiquemos tranquilos, que ninguém vai perder o emprego por causa disso. Me lembrei aqui também dos cortadores de cana do estado de São Paulo, especialmente São Paulo. Quando veio aquela máquina que cortava cana, ela corta mais cana do que 100 pessoas. Então, tirou o emprego, cada máquina tirava o emprego de 100 pessoas. Está todo mundo colocado, todo mundo trabalhando, todo mundo sobrevivendo normalmente. É, Num planeta de regeneração, com certeza vai ficar mais fácil viver do que hoje no nosso planeta. o que eu Zanão, divido. só um minutinho, deixa eu seguir a ordem aqui, tá? Fala, Silvânia. Oi, boa noite. Não, é só referente ao que vocês estavam falando, Mauro, a respeito da cirurgia espiritual, né? A minha mãe hoje está com 86 anos, mas ela estava com 84 e ela estava com muita dor no joelho. E uma amiga lá da casa espírita que eu frequento, do GEV, me falou que tinha feito uma cirurgia espiritual, sabe? Aí eu entrei em contato pelo e-mail, né, pelo site, com a Templo Espírita Tupiara. Aí agendei uma cirurgia espiritual para ela, do joelho. Aí ela faz tudo direitinho, fez direitinho, preparou tudo. E eu, nesse dia, cheguei muito em cima da hora da cirurgia, assim, não da cirurgia, mas cheguei, era mais de 8 horas da noite. Aí eu falei para ela assim, mãe, eu vou ficar aqui na sala e a senhora fica no quarto. Se precisar de alguma coisa, você me chama. Mas, antes na hora que eu cheguei, eu falei, tá tudo bem, mãe? Ela falou assim, minha filha, eu acho que eu recebi a visita do médico aqui em casa. Aí eu falei, por quê? O que a senhora sentiu? Ela falou assim, eu estava na pia, né, fazendo as coisas de tarde, e, Silvânia, eu senti como se fosse uma mão me apertando todas as articulações. Ela falou que começou lá embaixo no pé, foi subindo, subindo o joelho, aí foi braço, foi tudo assim que a cirurgia foi marcada com o ortopedista, né? O médico ortopedista, né? Aí eu achei muito interessante que ela foi falando direitinho o que tinha acontecido. Ela disse que se sentia como se fosse assim, a presença mesmo ali com ela, sabe? E ela acredita muito, né? E ela fez tudo direitinho. Ela disse que quando ela deitou, eu fiquei na sala, né? Aguardando terminar e tudo.
ela disse que sentia como se alguém estivesse prendendo as pernas dela, porque ela é de idade. Eu fiquei com receio dela virar e tudo. Ela falou que sentia alguém como se prendendo as pernas dela, sabe? Travando assim para ela não girar, não virar. E ela se sentiu muito bem. Ela usa o apoio, mas bem menos do que usava. Às vezes até esquece aqui no quintal a bengalinha dela. Quando ela vê, ela pergunta: onde é que está minha bengala? Eu falo: a senhora já está boa, porque quando a pessoa não está bem, não esquece, né? Então, assim, isso é muito certo, né? É assim, muito certo esse auxílio que a gente tem. Muito bom mesmo. Que bom. Obrigada. Diga, Zanon. Nossa, foi uma curiosidade mesmo. Antes de você para falar dessa família Jackson, já estava isso na minha cabeça em falar deles, entendeu? Acho que já tivesse quem criou esse desenho já teve uma premonição, né, de que ia acontecer. E é o futuro, né, que ia acontecer no futuro. E está quase tudo confirmando que naquela época já falava, hoje já está quase tudo já se confirmando, né? Porque veja bem, gente, nós, de novo, né, a doutrina espírita nos dá essa certeza de que somos seres milenares. E quem garante que nós não chegamos a uma condição tecnológica de avanço e moralmente comprometidos e viemos parar aqui? Então, a gente Verdade. traz a lembrança e retrata essa lembrança da maneira que pode. Então, na época do Jetson, eram os desenhozinhos lá, né, futuristas, né? E hoje é uma realidade. Diga ali. Tá fechado o áudio. Peraí. Eu entendi a preocupação do Carlos quando ele falou sobre a questão do emprego, né? Como é que fica essa questão, né? Eu estive na região dos lagos essa semana, e aí eu dei de frente com uma coisa que eu ainda não tinha visto, que eu sou roceira, né? Então, às vezes, eu me deparo com coisa muito moderna, assim, eu me sinto um Jetson, entendeu? Eu acho muito estranho tudo que eu vejo assim, muito moderno, que eu moro no mato. Aí eu fui no mercado lá fazer compra, cheguei lá, não tinha caixa. Eram umas coisas modernas que eu mesma tinha que passar mercadoria, eu mesma tinha que Passar o cartão? é, Passar o cartão. aí eu. Não, e pior que eu nem tenho cartão, eu pago tudo com Pix. No final, não pude pagar com Pix. Aí chamei uma moça lá, falei: me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que eu não sei nem o que fazer aqui. Aí ela falou assim: não, esses caixas não aceitam Pix. E aí eu falei: como é que vai ficar eu, por exemplo, que eu não sei mexer nisso, vou ter que largar as compras aí e ir embora? Aí ela falou assim: minha senhora, está muito preocupante mesmo. Tem muita gente que está passando por isso mesmo, porque eles estão tirando os caixas e colocando essas máquinas. E aí dificulta para a gente, que a gente já não entende muito de nada, não é? E aí já fica lá, eu não consegui, tive que chamar alguém, me ajudar, babá, entendeu? E essa moça é caixa e falou que realmente estavam todos preocupados com a falta de emprego, porque elas vão perder o emprego, chegando essas máquinas para todos os caixas, né? Aí eu queria então, contribuir com isso, com essa fala do Carlos, né? Com essa preocupação, entende? sim. Mas É então, isso. existe uma população muito grande ainda, Eli, que não tem intimidade com essa tecnologia. E vai precisar, sim, do método que nós conhecemos ainda hoje, do caixa, né, posso ajudá-lo, né? E isso vai, inclusive, desenvolvendo as pessoas também, né? As pessoas vão se desenvolvendo com a tecnologia que chega, né? Mas isso é tudo transitório. Daqui a pouco está todo mundo habituado, aquilo aqui vira normal, e a gente nem lembra. E um dia teve caixa? O que que era isso? Márcio? Igual cobrador, né? Os cobradores de ônibus, né? E hoje em Então, dia não tem mais, é tudo cartão. automático. Está sendo mais difícil para a gente que nascemos nessa transição.
Agora, os que estão nascendo agora, mexe tudo. Criança com 2, 3 anos já está mexendo em tudo. Então, Nós que a essa gente que geração, nascemos nessa transição que está tendo essa dificuldade. mas é uma oportunidade de desenvolvimento, de É, conhecimento e desenvolvimento. A gente não pode se acomodar. tem que aprender, Fala, né? Marcinho. Não, é que a gente não pode esquecer que é a nossa lei de progresso, né? Progresso no âmbito geral, né? Não é só progresso nosso. E a tecnologia justamente ajuda a gente a progredir. A gente vê que, por exemplo, depois da Segunda Guerra, veio a Revolução Industrial, e todo mundo teve que se adaptar, né? Antigamente a gente tinha a máquina de escrever, veio a máquina elétrica, depois veio a outra máquina que não deu nem tempo que o computador veio e tomou o lugar. Então, assim, a gente tem essa discussão o tempo todo no trabalho. O pessoal fala assim, vamos perder o emprego, vamos ser... Eu falei assim, gente, vai perder quem não buscar as informações, entendeu? Porque o que acontece? A partir dali, da onde o pessoal está dizendo que vai sumir várias profissões, vão surgir outras, como sumiram no passado. Se hoje, por exemplo, bibliotecário, cara, é muito difícil você ter um bibliotecário, né? Só instituições mesmo do governo. Então, secretária já tem pouca, por exemplo, dentro da Petrobras você não vê mais secretária. Hoje não existe mais, antigamente tinha. Então, assim, as coisas vão sendo, de fato, substituindo, mas vão surgindo outras. E aí a gente tem que estar dentro desse processo, né? Isso mesmo. Diga, Ronald. Esse exemplo que a Eli deu aí do mercado. Isso aqui no Brasil, né? Tem a máquina que você tem que passar as compras lá no leitura. Lá nos Estados Unidos é o inverso. O próprio carrinho do mercado, ele já tem o leitor. Você pega o produto lá, por exemplo, a carne, passa ali no leitor, ele já mostra ali na tela o preço, então já está no carrinho. Quando você vai lá na frente, é só você passar o cartão e já pagou. No próprio carrinho já tem o leitor do código de barra dos produtos que você pega no mercado. Você não precisa nem passar lá na frente. No próprio carrinho já tem isso. É o que o Márcio falou. Realmente, a gente tem que acompanhar o progresso, a gente tem que se instruir, tem que procurar, tem que acompanhar. E realmente, emprego tem. Estão surgindo agora os responsáveis pela manutenção dessas máquinas. Né? E assim vai. Por exemplo, alguém deu o exemplo aí do cobrador, que não existe mais. Então, ele agora está com uma outra função dentro da própria companhia de transporte, mas tem emprego. Lembrando, gente, o mais importante disso tudo é que a gente se organize para fazer o que com o tempo que vai nos sobrar. Né? A tecnologia vem e vai, com certeza, nos dar mais tempo. O que vamos fazer com esse tempo? Tá bom? Então, a tecnologia por si só quer dizer muita coisa, não. Agora, de fato, o que nós vamos qualitativamente fazer com o tempo que vai nos sobrar, né, vai estar em nossas mãos, aí que é perguntinha do milhão, né? Vamos lá, Carlão. Eu sugiro um livro aí para quem tiver essa dificuldade, chama O Ócio Criativo, de um filósofo italiano chamado Domenico De Masi. Excelente Dá, leitura. dá uma olhada lá depois. Peraí, antes do Carlão, deixa eu ver aqui o chat. A Rosa botou aqui, né? O Júlio Verne antecipou muitos avanços da ciência. Star Trek nos mostrou o celular em 1966 e o voo espacial também, né? Lá vem de lá de trás, desde Flash Gordon, né? Mas É, a Sandra botou assim: mudanças geram angústias desde que o mundo é mundo. Antigamente, os fenômenos da natureza eram inexplicáveis. Sim, somos fadados a evoluir. Tudo vai se alinhando conforme estamos vendo aqui no livro da Gênesis. Exatamente. E não podia ser diferente, né? Porque os espíritos estão nos trazendo aquilo que nós ainda não conseguimos vislumbrar. Tanto que ele fala em muitas respostas, ele diz assim: não, isso aqui não dá para vocês saberem ainda, porque falta em vocês sentido. Então não adianta gastar latinha aqui com vocês. Com o tempo, vocês vão compreendendo e aí as coisas vão se ampliando. Vamos lá, Carlão. 5-5, Mauro. Vai? Tá. Paramos no item 5, não é isso?
Isso. Perfeito. Então vamos parar aqui. Capítulo 4, item 5. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer mais um dia, mais um encontro, mais uma semana que nos é ofertado. Vamos pedir então, Angélica, você faz a nossa prece, por favor? Vamos lá. Abre o seu áudio. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, e agradecidos pelo estudo desta noite, nós voltamos o pensamento a Ti, Senhor, e pedimos para que nos ajude a transmitir a todos aqueles que se aproximarem de nós a energia de que fomos banhados nestes momentos de aprendizado. Que durante nosso sono noturno, meu Pai, nossos corpos possam descansar das lutas do dia e nossos espíritos sejam conduzidos pelo espaço infinito em busca de novos conhecimentos. E se estivermos preparados, Senhor, que nós possamos trabalhar na sua seara no mundo espiritual, ajudando aqueles que necessitam, que estão clamando por ajuda, por consolo. Que amanhã, Senhor, ao acordarmos, nós sejamos agraciados por mais uma oportunidade de servirmos ao Senhor. Que todos aqueles que não puderam estar presentes neste estudo na noite de hoje possam receber as bênçãos que nós todos aqui recebemos. Pedimos a paz do mundo, pela paz do mundo, pelos países que estão em guerra, desavenças. Pedimos pelo nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia e que o anjo Ismael, protetor deste país, esteja atento a tudo que está acontecendo e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo. Daqui a pouco eu estou voltando Boa lá noite, até amanhã. dos mensageiros. Tchau, beijo. Boa noite. Hoje eu não estudei.